Muito bem, queridos. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Né? Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí. Mais um capítulo aqui de Provérbios, Provérbios 12. Ele continua, falando sobre a sabedoria no cotidiano. E aí eu até anotei aqui algumas coisas, indo direto ao ponto, que ele fala sobre três, na verdade, porque, assim, novamente, é um longo capítulo e ele, na minha opinião, eu consegui juntar em três assuntos recorrentes dentro desse capítulo. Certo. Né? Uhum. Essa é a minha curiosidade, até para tirar dúvida com você, é por que ela é recorrente. Óbvio que é sabedoria do cotidiano, etc. Né? Mas, assim, tem algo a mais? Eu vou querer saber. E aí eu resumi em três assuntos aqui. Que maturidade se revela na forma de ouvir, né? Ele fala muito, tem muita coisa sobre palavras aqui, nesse capítulo ele fala muito sobre palavras, sobre a boca, sobre a forma como é comunicado e coisas que quando o ímpio fala é uma coisa, quando o bom fala é outra. Tem vários versos que tocam nesse assunto. Tipo assim, eu anotei aqui o 18, o 23, o 22, o 13 e assim em diante. Tem vários outros aqui que eu quero tocar. Tá. Tem um especial também que eu quero falar sobre, por exemplo, o 18 aqui, ó. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Né? E aí eu pensei de forma, a gente pode falar depois sobre isso, de forma bem prática, né? Isso se encaixa muito na educação dos nossos filhos, dentro de relacionamentos, né? Eu tenho um filho de 27 anos e eu cresci de uma forma, a minha educação foi uma, e na hora que eu fui educar meu filho, eu queria, óbvio, oferecer para ele o melhor, ao mesmo tempo crescer e educar ele de forma, não diria assim, ordenada, né? Mas nem sempre eu tinha sabedoria para falar de forma a direcionar ele corretamente, entendeu? Entendi. Então, assim, a forma como eu eduquei ele, eu sinto que eu não fui muito... Óbvio, eu fiz o meu melhor com o que eu tinha, mas... Tipo, tivesse um manualzinho para ser pai, tivesse um manualzinho para ser pai, seria melhor. E se eu tivesse mais sabedoria hoje, eu observo, e assim, é um orgulho enorme ver como a Daiane cuida da Nina, né? Eu aprendo muito todos os dias, eu vejo a forma de educar, até a forma de vocês também conversarem dentro do relacionamento, dentro de tudo. Então, assim, eu vejo que isso aqui se encaixa muito dentro da minha vida e como um aprendizado. É algo que é muito valioso. Não, é interessante, Michel. A gente vai ver nisso aí a importância da sabedoria e da disciplina, que é o que você está trazendo aí. Uhum. E interessante também, a gente vai ver aí o poder e a consequência das palavras. Porque as palavras, uma vez dita, alguém falou que é igual um pedacinho de papel, né? Que você rasga um montão, você joga, filho, ou então a poeira... Você jogou, não volta mais, uma vez jogado, tá certo? E a outra coisa que a gente vai ver também é o contraste, que você já falou também, entre o justo e o ímpio. Eu queria pegar aqui, que você falou do 13, então tem o 13, tem o 20, tem o 22, não sei o que tem. E aí eu queria, o pessoal que está com a gente aí também, que a gente fosse lá em Tiago, diz assim, ó, o 13, né, 12, 13, diz assim, olha, pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Aqui está falando pela transgressão dos lábios. E os outros que você citou... Como assim, isso é em Tiago? Eu não entendi. Tá vamos lá em Tiago, vamos beleza. Tiago. Não, esse é o verso, o 13 fala isso. O 13... Falou o que você acabou de falar. Isso, aí você vai lá no 18, fala que alguém cuja tagarelice, você falou dos lábios, depois fala da língua, depois fala do lábio o veraz. 19 fala, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ok, aí eu quero pegar com vocês que estão com a gente, dever de casa, né, já assim antecipado, Tiago 3:2. Tiago 3:2, né, se você der tempo de ler, mas depois você acompanha com a gente para a gente acelerar. Tiago 3:2 diz assim, olha, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, concorda? Você erra em uma coisa, eu erro em outra, cada um está nos assistindo, cada um tem, né, aquela tendência de errar mais para um lado, acertar para o outro, mas todos nós erramos. Ele diz assim, olha, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo.
Cara, se você conseguir dominar a língua, e é o que está falando aí, né? Você é capaz de refrear todo o corpo. Ele diz assim, olha, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo. Quando você bota o freio na boca dele, você dirige o corpo inteiro. E olha que o bicho é grande, um cavalo. Né? Ele diz assim, olha também, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batido rígidos dos ventos, por um pequeníssimo leme, que o leme é pequenininho cá em cima, né? São dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aí ele fala assim, fechando, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Aí ele fala, vede como uma fagulha põe em brasas grande selva. E aí ele vai falando, depois sei lá que é legal, Tiago 3. Então, Michel, a questão da língua, cara, se a pessoa conseguisse... Ontem a gente falou um pouco, ele vai sempre repetindo, porque isso é o que causa a coisa total, é o quê? Sim. A sabedoria, o entendimento e a como língua. Você comunica essa sabedoria, né? Porque, assim, tocar aqui no 22. Vai lá. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Né? Tem mais um lugar, né? O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. E até alardeia o seu conhecimento, ou seja, o que significa isso? É meio que falar muito, ficar falando muito. Alardear, né? Dar alarme. Exato, então foi o que eu falei um pouco ontem, né? No nosso encontro ontem. Eu falei sobre isso, que eu sinto que, tipo, quando a pessoa começa a falar mais, ele na realidade não sabe, ele está escondendo, ele está sendo raso. Isso mesmo. Então tem muitas coisas nesse sentido aqui que eu percebi em Provérbios e que eu gostaria de dizer que a mensagem para mim principal, apesar de ser na fala, né, a gente já ouviu, Deus deu 2 ouvidos para a gente ouvir mais e falar. Então, eu vejo que um pouco da sabedoria é ter a maturidade, né, em ouvir. Né, e a gente percebe isso. Né, então, essa, para mim, assim, foi muito forte isso na hora que quando eu estava lendo esse capítulo. Sim. É interessante, Michel, quando fala da língua aí, gente, é muito importante isso, vocês, né? Todos nós temos problemas com a família, com o filho, com o irmão, com o tio, com o parente e tal, e eu sempre gosto de frisar isso. Às vezes, Michel, as pessoas arrumam confusão com o parente, não fala com o tio, com a tia, com a mãe, com o sogro, não sei lá com quem. E normalmente o problema está em falta de diálogo. Exatamente. Então isso é muito ruim. E às vezes, gente, é aquilo que Tiago falou e Salomão falou aqui, é como uma fagulha que causa um incêndio numa floresta inteira. Sabe por quê? A pessoa fala uma coisa assim que vai lá, que atinge um negócio certinho, que precisava atingir e que magoa, que afeta as pessoas, que causa depressão, que causa confusão mental. Por isso que eu repito aqui, ouvir a verdade é sinal de maturidade. É difícil, não estou falando que é fácil. Né? E a gente sente isso, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Né? E a gente percebe também o quanto que as pessoas acham também a mentira. Né? A mentira pode até dar uma aliviada e tal, mas ela não se sustenta na maioria das vezes. Então por exemplo, ele reforça muito nesse capítulo a necessidade de você aprender a ouvir a verdade, ou seja, até se você volta no 1, né? Sim, vai. Todo que ama disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Assim é o meu. Como que é o seu aí? Exatamente. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, assim, isso aqui também é o próximo ponto que eu quero falar, né? Que é sobre a gente, que até já tocou em outros capítulos, que é sobre a gente ter a capacidade de aceitar ser corrigido, né? Pois é, Michel, quando fala aí o que ama a disciplina, ama o conhecimento, o que aborrece a repreensão, é interessante que a instrução, ela equivale ao quê? Ao conhecimento e à correção. Sim. Né? Então você entender que é isso que você falou. Né? A correção vem, você fala, poxa vida, eu errei. Mas a gente falou outro dia sobre isso, Michel. Às vezes a gente, eu diria que hoje em dia, a grande dificuldade é das pessoas aceitarem, olha, eu errei, eu fiz, e o que eu posso fazer? A gente falou isso lá no comecinho, lembra? Sim.
de você reconhecimento e remorso, né? Você matar no peito e falar, eu fiz errado, gente, o que eu posso fazer? Você já usou vários exemplos, o exemplo de Pedro, o exemplo de Pedro você usou bem claro. E assim, uma das coisas que eu queria falar, até aí levando um pouco, até agradecendo a Igreja Adventista, porque é um lugar onde eu tenho percebido muito que a educação contínua, né, é algo que eu percebo que é valioso, que é algo que a igreja e os membros da igreja, eles reforçam, eles almejam isso, ter mais isso, né? E parte da educação contínua é aprender, é ajustar a rota, é saber que vai errar e que tipo assim, tem o Senhor para nos ajudar e a corrigir a rota. E por último, assim, que não é menos importante, mas o que a gente fica falando é ouvir. Sim, né? Com certeza. Para a gente poder evoluir. Exatamente. Eu marquei aqui também, Michel, o 12:11, né? O que lavra a sua terra será farto de pão. Boa. Ou seja, fala de trabalho, né? Que é o que você... Mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. É o chamado de mente vazia, né? A pessoa fica no devaneio, fica viajando. Eu conheci várias pessoas que falavam assim, Michel, isso na minha época lá, que tinha, sei lá, 17, 18 anos, a pessoa falava, não, porque... 5 aninhos atrás. Isso é pouco tempo. A pessoa falava assim, meus amigos, não, porque eu quero comprar uma moto. Naquela época todo mundo, né? Eu quero comprar uma moto. Aí eu falava, o que você está fazendo para comprar uma moto? Não, eu tô não estava fazendo nada, não tem projeto, nem... Porque você entende mais disso aí, né? Que é o projeto de curto, médio e longo prazo. Sim. Né? Assim, e você tocou... Mente vazia. Mente vazia, exato. E o 11, na realidade, ele se reflete em outros... Aqui, por isso que eu tô falando. Eu vi... Esse 11, eu anotei aqui que Deus valoriza o trabalho honesto. Sim. Né? E aí a gente fala sobre... Né, alguém que quer fantasia, não tá trabalhando. Aí em outro lugar ali fala também sobre as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Novamente, você, mente vazia, não quer trabalhar, quer ser preguiçoso, você vai estar refém de outra pessoa. Isso, naturalmente você vai ficar refém. É o 24. Eu coloquei também o 14. E aí, misturando um pouco da boca, do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, novamente, é algo que eu acho valioso. E no 5, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. É o jeitinho brasileiro. Exato. Esse enganoso sempre a gente tem, né? E assim, eu percebo que nesse capítulo ele fala muito que prosperidade não é algo que vai surgir do nada, não vai vir da pressa, né? É algo que você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que ser honesto, você vai ter que, né, ter constância nesses comportamentos. E uma coisa que está na moda aí, Michel, e eu queria falar aqui, que é o 10, é muito interessante, depois você vê o 12:10, diz assim, olha, o justo atenta para a vida dos seus animais. Porque tem gente que não liga para os animais, Michel, mas o coração do perverso é cruel. É interessante que o perverso, até aquilo que ele faz de bom, é ruim. Entendeu? E nós temos que valorizar. Não é beatificar, santificar os animais, né? Hoje em dia tudo dá, tá certo? Mas a gente tem que valorizar e cuidar dos animais. Eles também são criaturas de Deus. E aqui Salomão não deixou isso passar em branco. Sem dúvida. Né? Tem que ter misericórdia, piedade dos animais. É engraçado que... Muito legal. Aquilo que você falou, né? Tem essa dualidade aqui, né? Um lado e o outro aqui no capítulo. Como teve no 10 e no 11. Faz o contraste entre o contraste, justo isso, e o perverso. Exato. E aí, assim, é o que eu tô falando. Você vai lendo, nesse capítulo especificamente, eu vi muito disso. Sobre a palavra... sobre você aceitar a instrução, né? Ou seja, a correção, sobre você ouvir melhor, né? E o trabalho, né? Não ser preguiçoso. Tem muito reforço nisso aqui. Sim, né? Legal. E a pergunta que fica aí, Michel, né? É essa questão da depressão que eu já até falei, né? Ansiedade no coração do homem, que é o 25, né? A ansiedade do coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra, né? Sim. Que é o 25 aí. Isso traz depressão, traz tristeza, cara, ansiedade, né? E quando você pega uma pessoa que é falto de língua,
né, e que é perverso e tal, a pessoa fala algumas coisas que isso causa depressão, tristeza. Sim, então pensa no que vai falar, cara. É muito importante isso. Então, só assim, eu já leio muito sobre o assunto e as pessoas tendem a dizer que depressão é você pensar no passado, algo que você não consegue mudar do passado. Alguém, sei lá, teve um acidente ou alguém morreu, etc. Você não consegue mudar isso. Né? Você tem que viver a partir dali. Mas se você ficar fixado no passado, depressão. E a ansiedade é algo do futuro. É você querendo antecipar. É você querendo jogar a semente e colher o fruto no mesmo dia. Né? Aqui, e novamente, fala sobre, na minha opinião, volto a falar, que Deus, ele valoriza o trabalho honesto e ele reforça a necessidade que a gente, para ter prosperidade, você precisa mais ter constância do que você ter pressa. E aqui, quando fala o coração ansioso deprime o homem, ou seja, se você quer resultado rápido, você vai ter problema. Eu queria deixar uma coisa assim clara, né? Nós estamos conversando sobre o assunto. Primeiro que depressão é uma doença. Sim. Ok? Precisa de tratamento e tal. Não é disso que a gente está falando, né? Precisa realmente, tem que ter esse caminho aí. Agora, o que a gente está dizendo, por exemplo, Shakespeare diz assim, né? Tem um dos poemas que dizem até que nem é dele, né? Que é atribuído a outra pessoa. Tem que falar para eu saber qual é. Tá, mas não importa, não é isso. Então, mas Shakespeare diz assim, olha, você pode, Michel, estar com raiva, você pode ficar nervoso, mas isso não dá a você o direito de ser cruel com os outros. Você não pode descarregar em cima dos outros. Então é por isso que tem que refrear a língua mesmo. Tem que pensar 500 vezes antes de falar. Ontem nós falamos sobre isso. Você vê que toda a carga que acontece na família de Salomão, de novo, né? Sempre ele pensou muito nisso, que ele volta sempre à palavra, isso, aquilo, porque é muita coisa que contamina as famílias. Teve guerra, houve guerras, né, no passado e tal, devido a isso. Um fala, o outro fala, mal entendido, e a coisa é... Eu lembrei até de uma historinha, Michel, sem cortar, você falando. Esse negócio de palavra e de pensamento, gente, é um negócio muito interessante. Diz que na roça, o cara estava indo de carro aqui, né? Aí, de repente, uma chuva medonha lá, aquele lamaçal, quem é da roça sabe disso, o carro agarrou. Aí ele falou, e agora? Tentou para frente, para trás e tal, nada. Aí ele viu uma luzinha acesa na frente e falou, eu vou lá naquela casa e vou pedir uma enxada. Rapidinho, uma enxada para poder... Aí ele ficou, poxa, mas e se o pessoal não emprestar? Não, mas eu vou lá. Não vou. Não vou. Levantou e deixou o carro e foi caminhando. Ele falou, mas se o pessoal não emprestar, vai ter confusão. Não sei o quê. Aí eu acho que vai emprestar. Não vai. Mas se não emprestar... E ele foi criando aquele conflito na cabeça. Quando ele chegou, a pessoa abriu, ele falou, se quiser emprestar, empresta. Se não quiser, também não tem problema, não. Você entendeu? Entendi. Então a gente cria essas coisas na cabeça. É muito mais dentro da gente do que nos E aí você joga em cima dos outros. Sim. A pessoa não está nem sabendo. Isso magoa, chateia e causa isso aí. Muito bacana. Cara, eu gostei dessa explicação aí, dessa história. Muito bacana. Assim, porque é real. Eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas. Sim, você fica remoendo na tua cabeça uma história que nem existe ainda, você nem sabe se o outro tá vivendo um outro mundo, né? Então, que é ansiedade, né? Você nem chegou lá, você já tá, exato. Muito bom esse exemplo. Beleza. E meio que para fechar, porque isso aqui tá muito atual e eu queria ajuda. É o 9. 9. Tá. Que eu queria ajuda aqui porque eu ainda tô assim, eu não consegui. Vamos ajudar aí, eu não consegui meditar perfeitamente em cima desse versículo aqui. Certo. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Sim, cara. Aqui, na verdade, o 12, isso para mim está muito atual. Isso é o que, na verdade, é o que se estima em pouco. Ou seja, alguém que é desprezado ou ignorado por completo. Entendeu? Pessoa desprezada. As pessoas não valorizam, não... Como que eu diria para você? Mas assim, é melhor não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva. Ou seja, ser ninguém para poucos, é isso? Isso. Melhor é o que se estima em pouco, que é a tradução aqui. Tá. E faz o seu trabalho do que o vanglorioso. É aquele contraste. Você faz, mas você não fica, eu sou o bonzão, eu lutei para chegar até aqui, você não sabe. É isso que ele está... Melhor você fazer discreto,
Entendi. né? E tudo bem. Mas aí do tá. que você ficar seguro. Aí eu vamos lá. vou falar da minha. Eu acho que o bom tem que ser comunicado. Isso, tá? A gente vamos lá. precisa. A gente precisa se comunicar. Tem umas coisas que eu discordo. Ok, que é nesse caso, vamos assim, lá. por exemplo, se a pessoa é boa, ela tem que comunicar, porque ela está fazendo um serviço comunicando que ela é boa. Mas não jactancioso, concordo com você. Beleza. O que ele está dizendo aqui é aquele caso que a gente viu até no passado, lembra? Que é nesse caso. Do que fingir ser alguém, ou seja, você falar muito sem ser e não ter comida. Isso Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. A gente falou aqui da pata e da galinha? Não, falamos em falamos só em casa. Fala aí, até a história da pata da galinha, isso aí. Pode falar. Tem a história da pata da Deixar, galinha. já contou a historinha? Conta Eu vou essa aí. tentar contar aqui, porque eu não sei contar, porque foi contado pra mim. Mas eu falei, a galinha coloca um ovinho desse tamanho e fica... Exatamente. O pato bota... A pata bota um ovo grandão e fica lá na encolha. Entendeu? Então é esse caso aqui. Né? Tem muita gente assim que essa coisa de... então aí você vai ver, não oferece nada. Entendeu? Sem dúvida. Então é esse contraste aí. Mas a gente trazendo. percebe o quanto isso está atualizado, né? Tipo, desse momento. Sim, muito bem. Marquei isso aqui. Fechamos? Fechamos. Só que eu quero agradecer aqui. Tá. Eu tenho um grupo, uma comunidade dentro do WhatsApp, né? Para as pessoas... Atualmente eu só estou comunicando lá os vídeos que estão acontecendo, mas eu pretendo em algum momento ativar um pouco, né? A gente está de férias, ainda não tive o momento para chegar lá e convidar vocês para uma call, uma reunião, onde todos podem participar, a gente poder bater um papo assim como a gente está batendo agora. Então, mas eu vou colocar lá no link da descrição do vídeo do YouTube para vocês entrarem nessa comunidade. E eu quero dizer, o Marcos, que é um ex-mentorado meu, né, amigo agora, e ele está fazendo o projeto também. Ele está assistindo nossos vídeos, está fazendo comentários, está lendo a Bíblia e compartilhou lá no grupo o capítulo 1 e o capítulo 2 pelo ponto de vista dele. Bem bacana. Parabéns aí. Normalmente, é o que a gente está buscando, que vocês não só assistam a gente, mas que vocês desenvolvam esse hábito de ler a Bíblia. Tem uma galera nova chegando aí também, né? Buscar o conhecimento. Não precisa, tudo que a gente está falando aqui tem que ser analisado. Tem uma galera boa. Gineia, né? Laninha, Juscelino, e Rosiane, o pessoal tudo novo aí chegando. Muito bom. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo.